começando, é um novo movimento. Tá gravando aí, Dudinha? Beleza, então pode gravar aí. É um novo movimento, é um novo programa que a gente está começando. O Mente de Dona, ele nasce de um sonho, né? Eu e a Duda, a gente começou a empreender há praticamente 10 anos atrás. E a gente veio crescendo muito, se desenvolvendo muito, treinando outras pessoas, expandindo os negócios, expandindo os segmentos, e expandindo a nossa área de atuação também. E alguns meses atrás, a gente conversando, a gente falou, cara, a gente precisa jogar isso pro digital. A gente precisa ter muita gente que faz parte do nosso ciclo, nosso Instagram, enfim, que às vezes nunca acompanhou, nunca teve um treinamento conosco. E, cara, por que não? Por que não criar uma comunidade onde as pessoas vão, enfim, vão aprender de forma gratuita, onde a gente pode aprender também, onde a gente pode compartilhar. A gente está com várias ideias legais. Mas nesse início, né, a gente vai começar com uma live toda quinta-feira, às 7h30. Nessa live eu vou intercalar, eu e a Duda. A gente vai trazer temas bem atuais. A gente vai falar sobre planejamento, organização, falar sobre liderança, perfil comportamental, digital, tendências de negócio, escala. Vamos falar de várias coisas que, independente da sua área, independente da sua profissão, eu tenho certeza que vai te ajudar a construir uma mentalidade de dono, né? E a mentalidade de dono, pessoal, por mais que você tenha um negócio próprio ou não, ele tem muito a ver com o seu estado de espírito do que você ter um CNPJ. Uma mentalidade de dono tem a ver com você dominar seus próprios resultados, controlar os seus resultados, a sua vida, ser um protagonista. E é sobre isso que a gente vai falar. Tá bom? Então a gente inicia hoje, inicia nesse momento, nosso primeiro treinamento. Eu preparei um treinamento aqui muito legal. Tudo que a gente vai falar com vocês são coisas que a gente aplica na prática, são coisas que a gente tem o intuito de acrescentar na sua vida, enfim, e que possa te ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá, galera. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Qualquer coisa, fiquem à vontade para falar comigo no bate-papo, para concordar, discordar, o que vocês quiserem, tá? E o mais importante, sempre que você puder compartilhar com alguém, marcar a gente nos stories lá, os nossos canais de comunicação. Deixa eu ver aqui deixa eu ver se. Beleza. Dudinha, só confirma pra mim aqui se minha tela aqui tá passando pra vocês. Confirma pra mim no chat, que eu não tô conseguindo ver o pessoal aqui nos roxinhos, tá? O nosso canal de comunicação, a gente tem uma comunidade, um canal de transmissão no WhatsApp, beleza? Joia. E a gente tem também o nosso Instagram, então a gente sempre compartilha os links lá, o conteúdo. Logo após essa live, a gente vai lançar um vídeo no feed também. Então, quem puder curtir, comentar, compartilhar, já falar o seu comentário sobre essa live, a primeira live, a gente agradece para a gente cada vez mais aumentar essa comunidade, tá bom? Então vamos lá. Qual é o nosso assunto hoje? Eu preparei um assunto bem legal que tem a ver sobre mentalidade de growth. Tá? A gente sempre pensa em assuntos que possam te ajudar, independente da sua área, independente com que você trabalha. Tá? Assim, eu tenho certeza que se você colocar em prática na sua vida, você vai ter um crescimento, você vai ver um progresso. A mentalidade de growth, ela tem muito a ver com a arte de transformar resultados através de processo estratégico. O que é importante a gente entender, né? Não existe crescimento na sua vida profissional, na sua vida social, na sua vida pessoal, sem um processo, né? Sem uma cultura de processo. E isso é muito importante. Eu implementei nos meus principais negócios. Quando eu queria alavancar, quando eu queria crescer, quando eu queria aumentar meu faturamento, enfim, lucro. E sempre foram conceitos que me ajudaram bastante. E a gente vai falar sobre alguns pilares. Tá? Então, a maioria das pessoas, a gente pensa às vezes de forma vaga, né? Ah, eu quero crescer, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero crescer na minha carreira profissional, eu quero ter mais cliente, eu quero vender mais. Mas a pergunta é, como é que você faz isso, né? Como é que você cresce na sua carreira? Como é que você consegue planejar isso? Como é que você cresce na sua vida pessoal? Como é que você cresce financeiramente? Então, essa mentalidade growth, ela te ajuda a entender os pilares e principalmente para onde olhar. O que que eu preciso fazer para poder crescer na minha vida profissional? O que que eu preciso fazer para aumentar o meu faturamento? O que que eu preciso fazer para ter mais lucro no meu trabalho? Enfim. Então é sobre isso que a gente vai
falar hoje, principalmente com o objetivo de tangibilizar o seu crescimento profissional. Então vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, fala aqui comigo no chat, tá? Posso passar a tela para vocês, beleza? Posso passar a tela para vocês. Todo o material eu vou passar no canal de transmissão Mente de Dono. Ao final desse treinamento, a Duda vai colocar aqui, beleza? O link do nosso canal de transmissão no WhatsApp e eu vou mandar todo o material, o conteúdo sempre por lá. Joia? Não precisa printar, vou mandar tudo, beleza? Então vamos lá. A lógica do crescimento. Qualquer negócio, tá? Qualquer profissão, existem três pilares muito fortes. Processo. Então entenda que todo resultado ele é consequência de um processo estruturado. Então, antes de você contratar pessoas ou prospectar pessoas para o seu negócio, para a sua empresa, você precisa ter processo. O segundo pilar, alavancas. Então, o que que são alavancas? São ações estratégicas que geram grande impacto no seu resultado. Quais são as ações hoje na sua vida, no seu trabalho, que podem te gerar resultado, que podem gerar um grande impacto, que tem a ver, que você consegue controlar? E o terceiro ponto é estratégia. Então entenda que o crescimento ele deixa de ser sorte e ele vira uma decisão consciente. Tudo é questão de estratégia, a maneira que você enxerga, o seu planejamento. Então isso são alguns pilares que a gente fala muito nessa mentalidade de growth, né? E o que que eu quero trazer para vocês? Tudo que você pensa em começar na sua vida, ou mudar, ou evoluir, tem algumas perguntas que são muito importantes, tá? Primeira pergunta. Eu botei aqui duas perguntas, mas na verdade são três, tá? Confundi aqui. Mas a primeira pergunta: qual é o meu objetivo? Então, é legal você anotar isso, tá? No seu trabalho hoje, qual é o seu objetivo? Na sua empresa hoje, qual é o seu objetivo? Na sua vida hoje, qual é o seu objetivo? Né? Vender mais, ter mais cliente, crescer na sua carreira. Se você não tiver um objetivo claro, não existe estratégia. É aquela velha frase, né? Se você não tem um destino, qualquer direção, qualquer porto serve. Então, isso é muito importante. Qual é o seu objetivo hoje na sua vida? Segundo ponto, qual é o gargalo do seu negócio hoje? Todo negócio e profissional tem um ponto que está travando o seu resultado. Então, identifica qual é o seu gargalo hoje na sua empresa, no seu negócio, na sua vida. É falta de cliente? É baixa conversão? É pouca visibilidade? Então entenda qual é o seu gargalo, qual é o seu gap de negócio hoje. E o terceiro ponto, qual é a alavanca que resolve? Então, qual é a alavanca hoje que você consegue resolver essa sua dor? Que você identifica o seu gargalo? E depois que você entende a alavanca, tem uma outra pergunta: qual é a ação específica que gera maior impacto? E é isso que eu quero te ajudar a analisar hoje. Quais são as ações que você pode implementar na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, na sua profissão? Não interessa se você tem um negócio, se você é CLT. O que que você consegue implementar hoje na sua vida para você conseguir ter mais resultado? Isso é a mentalidade de growth, é um conceito muito legal e muito usado no mundo de negócios, tá? Então, uma coisa importante, encontre o ponto certo. Uma alavanca, ela é uma ação que gera grande impacto no resultado. Então, você precisa encontrar um ponto certo, uma atividade, uma ação que você consiga mudar rápido o teu resultado, que você consiga trazer eficiência para o seu resultado, para o seu trabalho, para a sua empresa. Então, mais eficiência, menos esforço, mais crescimento. Não é só trabalhar muito, é trabalhar de maneira certa, no tempo necessário. Esse é o conceito de alavanca. E a gente tem quatro pilares do growth, tá? Quatro pilares do growth, e isso aqui é muito importante. Qualquer negócio, tá? Qualquer negócio, qualquer área, na sua profissão, na sua vida, enfim, qualquer empresa, ela tem quatro pilares muito importantes dentro de um modelo operacional. Primeiro pilar, tá, que é muito importante, produto. Tá? O que que é o produto? É o que você entrega. O que que você entrega para o mercado hoje? Serviço, um produto físico, um produto digital, conhecimento. E uma coisa que eu falo para vocês, independente do seu nicho, do seu modelo de negócio, da sua empresa, toda empresa, todo negócio que quer crescer, que quer escalar, escalar tem muito a ver com você alavancar sem necessariamente aumentar o seu custo.
né? Você multiplicar as suas horas, multiplicar o seu negócio, multiplicar o seu faturamento, multiplicar a sua margem, tá? Todo negócio, para escalar, ele precisa ter um modelo educacional. Eu vejo muita gente, muitos empresários, errando muito nisso. Às vezes querendo que o funcionário, que o colaborador faça uma atividade, faça alguma coisa, mas nem sabe como, não explicou como, não teve uma comunicação clara. A gente vai ter treinamento sobre isso também. Esse primeiro dia, eu quis falar sobre growth, que é muito mais sobre planejamento, a gente começar a entender alguns conceitos para a gente poder aprofundar conteúdos nas próximas lives. Então entenda que toda empresa, todo negócio que cresce, ele precisa construir um modelo educacional. E a primeira base disso é sobre produto. O que que você vende hoje? Sabe, não existe crescimento sustentável se você não gera valor para as pessoas. Então, isso é muito importante. Você entender o que que você vende, o seu produto hoje, tá? Lucas, eu trabalho para alguém, não tem problema, o seu produto é você. Então, você precisa investir em você. Então, você está de parabéns de estar aqui numa live, querendo aprender, enfim, parou um pouquinho do seu tempo, tá? O segundo conceito que a gente fala tem a ver com o mercado. Então, o mercado, ele tem muito a ver para quem você vende. Quem é o cliente? Quem tem a dor que você resolve? Quem é que precisa da sua solução? Estuda o seu mercado. Quem compra de você? O que que essa pessoa consome? Onde que ela está? Quais são os outros produtos que ela consome também? Uma coisa que eu ouvi uma vez de um grande empresário, e ele falou assim comigo, falou assim, Lucas, uma estratégia muito forte de negócio não é você ficar inventando novos negócios o tempo todo, é você conseguir tangibilizar o seu negócio. Você agregar produto para o seu consumidor que já te conhece, sabe? Então, por exemplo, eu vou no mercado, às vezes, comprar um arroz e um feijão, e eu saio no mercado com arroz, com feijão, com pão, com chocolate. Então, às vezes, o mesmo cliente, ele consome diferentes produtos que pode estar dentro do seu nicho ou do seu segmento. Então, quando você estuda o cliente, você consegue fazer um upsell, você consegue aumentar seu ticket médio, você consegue agregar valor. Então, isso aqui é um conceito muito importante. Você tem que entender quem é o seu cliente, qual o problema dele, o que que você resolve. Qual é o nível de consciência do seu cliente? Olha que importante isso, pessoal. Nível de consciência do seu cliente é você entender, cara, o meu cliente ele tem clareza sobre o meu produto? O meu cliente ele tem clareza sobre o meu mercado, sobre o que eu trabalho? Porque às vezes o seu cliente não compra o seu produto ou o seu serviço porque o seu produto ou serviço não foi comunicado. Às vezes é o teu chefe no seu trabalho. Poxa, mas Lucas, eu quero crescer na minha carreira, eu quero ter um aumento. O seu trabalho é um trabalho bem feito? Poxa, meu trabalho é um trabalho bem feito. Mas o seu trabalho ele é promovido, ele é comunicado, as pessoas enxergam. Você está falando com o mercado certo, com as pessoas certas. Isso é importante, isso é uma estratégia de growth. Terceiro pilar, canal. Então, o canal ele tem muito a ver com como o seu cliente chega até você. O seu cliente ele chega até você com redes sociais, anúncios, network, indicação, conteúdo, contato direto. O canal ele tem muito a ver com tráfego. Tráfego significa, galera, movimento, né? Canal, movimento, a maneira que o seu produto ou seu serviço está sendo atraído, não é só tráfego pago. E uma coisa que eu falo para vocês, eu atuo hoje, eu estudo diferentes nichos de mercado, de produto, enfim. O que é legal você entender? O canal do produto ele muda de acordo com o perfil do cliente ideal para o seu produto ou seu serviço, tá? Então, dependendo do seu produto, do seu mercado, talvez seu cliente esteja no TikTok, no Instagram, no Google, talvez seu cliente esteja no YouTube, talvez seu cliente esteja em feiras de negócio, talvez seu cliente esteja numa carteira de indicação de algum parceiro. Então, você entender o canal também é muito importante. Existe uma frase que eu gosto muito que é: não é o melhor produto que vence, é quem tem a maior distribuição. Se eu pudesse falar uma coisa para vocês, que foi uma das maiores sacadas e insights que eu tive no meu mundo empreendendo, né? Há 10 anos que eu empreendo, eu sou um ex-estudante de engenharia, para quem não me conhece, nem me apresentei direito, mas a gente vai se conhecer bastante aqui nas lives, é que quem controla a distribuição vira indústria. Então a chave não é você só ter o melhor produto. A pergunta é como é que você distribui o seu produto? Como é que você distribui o seu serviço? Por isso que você entender qual é o seu canal de aquisição de cliente, diversificar o seu canal de aquisição de cliente,
é um gargalo muito importante que você tem que investir no seu negócio. E a gente pode te ajudar nisso aqui nas lives, tá? O segundo ponto, o quarto ponto é o modelo. Então, como é que é o modelo do seu negócio? É um modelo de assinatura? É um modelo de comissionamento? É um modelo de recorrência? É um modelo de venda direta? É um modelo de consultoria? Como é que é o modelo da sua empresa? Como é que é o modelo do seu negócio? Então, isso aqui, galera, são os quatro pilares de growth, quatro pilares de uma empresa, de um negócio, de um planejamento que você pode olhar. Faz sentido, galera? Comenta aqui para mim no chat para ver se eu estou sendo claro. Então, toda vez que eu quero planejar alguma coisa na minha vida profissional, enfim, é, é, olhar para o modelo de negócio, alavancar os meus empreendimentos, eu sempre olho para esses quatro pilares. Cara, como é que está o meu produto? Como é que está o meu mercado? Deixa eu estudar um pouquinho sobre o meu mercado. Como é que estão os canais de aquisição de cliente? Onde é que eu consigo melhorar? Sabe? Como é que está o meu modelo de negócio? Ele está claro? Ele está bem estabelecido? Ele comunica com o meu público? Então, isso aqui são quatro pilares de growth, muito importantes. E para isso, é muito importante que o seu mercado, que esses pilares, eles tenham equilíbrio. Então, a gente fala muito que o segredo, né, se a gente pode chamar de segredo, é o fit. Então, o crescimento de uma empresa, ele acontece quando os quatro elementos estão alinhados. O que é os quatro elementos? O primeiro elemento é o produto market fit, PMF que a gente chama, que é o produto certo para o mercado certo. As pessoas realmente querem o que você vende. Então, entenda o seguinte, isso pode mudar totalmente o negócio. Pensa o seguinte, você nunca vai ver a Ferrari vendendo o seu carro numa faculdade. Não é o público dela. Você nunca vai ver alguém vendendo frutos do mar para quem é alérgico. Então, às vezes, o seu produto, o seu serviço ou a sua empresa não está saindo do lugar porque talvez você possa estar se comunicando com o público errado. Talvez você esteja no canal errado. E aí você está gastando muito dinheiro, gastando muito tempo, não está tendo retorno. Eu vou dar um treinamento para vocês sobre tráfego, que eu vou falar muito sobre isso, sobre estratégia de marketing direto, de embalde marketing, de embalde direto, embalde indireto, enfim, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas é muito importante você entender isso, produto market fit. Segundo ponto, produto channel fit, que é os canais certos para levar o seu produto até o cliente. Quando você usa, é porque não adianta você ter, como a gente falou, um bom produto se ninguém encontra você. Uma coisa que eu aprendi muito no meu. Eu brinco que eu sou um vendedor que deu certo, né? Eu aprendi a vender e ensinar pessoas a venderem também, mas um bom produto, sem ser bem promovido, sem ser bem comunicado, ele é apenas um bom produto. E apenas um bom produto ele não vende. Então, às vezes, você tem um excelente produto, um excelente serviço, mas você se comunica mal, no canal errado. Você não promove, você não expõe o teu serviço, o seu produto ou a sua empresa. E aí você não vai conseguir ter resultado. Então, o produto Channel Fit tem muito a ver com isso. Terceiro pilar, o Market Channel Fit. O que tem a ver o Market Channel Fit? Alcançar as pessoas certas pelos canais certos, de forma eficiente. Então, mais para frente, eu vou te dar algumas estratégias de prospecção, de marketing, que você pode utilizar no seu negócio, tanto de maneira digital quanto de maneira offline, que funciona muito. Mas é muito importante você entender quais são os canais que você vai alcançar o perfil de cliente ideal. E o quarto é o model fit, é o modelo de negócio. O modelo que sustenta o seu negócio, que incentiva o seu cliente a comprar e permite crescimento. Então, é um modelo de comissionamento, é um modelo de assinatura, é um modelo de compra recorrente. Então, você perceba que toda empresa ela tem um modelo de negócio. Imagina, pessoal, se a Netflix não tivesse um modelo de assinatura, sendo que ela gasta hoje, cara, se eu não me engano, ela só perde hoje em termos de investimento em marketing para Disney. Cara, imagina se ela não tivesse um modelo de assinatura, será que ela estaria de pé? Então, o modelo de negócio, ele é muito importante. Esses quatro fits, então você pensa assim, cara, a minha empresa, o meu produto, o meu serviço, para poder ser consumido por um cliente, esses são quatro pilares que eu tenho que olhar: produto, mercado, canal e modelo.
Se esses quatro pilares estiverem em equilíbrio, em congruência, com certeza você está no caminho certo. Então, esses são detalhes que são muito importantes. Como é que você encontra essas alavancas? Primeiro ponto, você tem que ter um objetivo claro na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, no seu negócio. Cara, define o que que você quer para essa semana, para esse mês, para esse ano. Depois, quebre por etapas. Então, por exemplo, um exemplo de venda. Então, cara, eu vou quebrar de maneira bem genérica um processo de venda aqui. Primeiro eu tenho que gerar oportunidades, tem que gerar uma oferta. Depois eu anuncio isso, vou começar a conversar com o cliente, vou apresentar a solução sobre o meu produto ou meu serviço, vou negociar e vou fechar. Eu vou falar muito com vocês sobre funil de venda, mas não é o intuito aqui hoje. Mas é importante você quebrar o seu processo em etapas. Depois que você quebra em etapas, você vai identificar quais são as alavancas. Então, aonde que está o maior impacto do meu processo? Aonde que eu gero mais oportunidade? Melhorando minha abordagem, melhorando minha comunicação, melhorando meu posicionamento, melhorando minha conversão, melhorando o meu canal de aquisição de cliente, melhorando o meu mercado, mudando o meu modelo de negócio, enfim. Então isso é por isso que a gente fala esse primeiro encontro aqui. Eu gosto muito de falar sobre mentalidade de growth, para a gente entender alguns conceitos de alavancagem, a gente entender alguns conceitos empresariais, que independente se você tem um CNPJ ou não, você consegue colocar isso na sua vida, que seja na vida social, na vida pessoal, na vida profissional, tá? E são detalhes muito importantes. E por que crescer é essencial? A gente fala, né? Se vocês já ouviram o Flávio Augusto, que estabilidade não existe. Então, dentro de uma carreira profissional, empreendedora, uma empresa, um negócio, cara, se você não está crescendo, você está caindo. Então, crescer não é só ganhar mais dinheiro, é você ficar mais forte, sabe? É você solidificar o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio, é você solidificar, é você amadurecer como profissional para você poder enfrentar crises econômicas, novos concorrentes, novas tecnologias, mudança de comportamento. Cara, eu conheço muitos profissionais, eu conheço muito empresário que ganhava muito dinheiro há 10 anos atrás e hoje está enxugando gelo, porque não se atualizou, o negócio não atualizou, sabe? Não mudou o canal de aquisição de cliente. Tem amigos meus empresários, cara, que ainda estão com algumas estratégias antigas e não mudaram. Então, com aquele custo fixo, aquele custo pesado, às vezes pontos FIA, às vezes algumas estratégias que hoje em dia eles conseguiriam alavancar com, às vezes, o uso de IA, uso do digital, uso de um modelo de negócio mais atrativo, entende? Então, isso é importante você entender e esse é o nosso intuito aqui nessa comunidade. Trazer para você novas tendências, novas estratégias, para você colocar no seu dia a dia e na sua vida. Eu falo que o mercado ele é como se fosse um mar, né? Então, um profissional pequeno, ele é uma canoa. Um profissional forte é como se fosse um navio grande. Qualquer onda vira uma canoa, mas é muito difícil virar um navio. Então, quando você ganha conhecimento, você faz parte de uma comunidade, a gente compartilha conhecimento, você vai tornando a sua vida profissional, a sua vida pessoal, um navio. Independente da crise, você vai estar preparado. Então, esse é um detalhe importante. E os seus níveis de maturidade, a gente fala que todo negócio, toda carreira, ele tem um nível de maturidade, que o primeiro ponto é a ideia. Então, você tem uma ideia que você está sendo construída, onde você foca em testar hipóteses, validar conceitos, você vai errar, você vai acertar. Foi como a Duda falou no início. Quando eu conheci a Duda e a gente abriu nosso primeiro negócio juntos, cara, era só uma ideia, era só um sonho. E o segundo passo é você testar. É o MVP, o seu primeiro produto, o seu primeiro serviço, a sua primeira ação, sabe? Aprender com o mercado, ajustar os detalhes, construir alguns pilares sólidos dentro da sua empresa, dentro da sua operação. E depois que você começa a testar, o mercado ele começa a comprar o seu produto ou o seu serviço. E depois que o mercado começa a fazer as primeiras compras, você começa a identificar alguns clientes, alguns consumidores finais, aí é a hora da estratégia. Aí é que a gente fala de escala. É a hora que você tem para aumentar, que você tem para expandir, que você tem para crescer, às vezes aumentar o seu operacional, construir time, desenvolver novos colaboradores, novos parceiros. E é aí que o growth
essa mentalidade de growth que eu estou falando aqui de maneira bem resumida, eu vou aprofundar mais em outras lives, e aí que essas estratégias são extremamente importantes para você construir na tua vida um resultado sólido. Então, isso aqui são níveis de maturidade de todo empresário, tá? Então, pessoal, eu queria trazer para vocês esse conceito nessa primeira live aqui. Deixa eu só interromper. Alguém ficou com alguma dúvida? Nessa primeira live aqui, eu conversei com a Duda e a gente vai tentar cada vez mais trazer lives objetivas, que a gente vai ficar aqui no máximo 40 minutos, 30 minutos. Esse é o objetivo. Então, hoje, eu tentei trazer para vocês um conceito sobre mentalidade de growth, tá? Mentalidade de crescimento. Onde é que eu preciso olhar? Se você já pensou em empreender, ou se você nunca pensou em empreender, ou se você, enfim, é CLT, não tem problema. Aqui, o objetivo dessa comunidade, da mentalidade de dono, é você desenvolver uma mentalidade empresarial, uma mentalidade que você consiga controlar os seus resultados, controlar a sua vida, seja na sua profissão, seja na sua carreira, ou seja no seu negócio. Beleza? Galera, fala comigo aqui no chat. Ficou claro? Ficou? Foi bem explicado? Vocês agregou conteúdo para vocês? Fala comigo aqui no chat. Deu para entender? Foi legal? Você já tinha ouvido falar? Robson falou que ficou. Verônica, com certeza. Gilberto, legal. Pessoal, o que que é legal a gente alinhar, tá? Nesse nosso primeiro encontro. Toda quinta-feira, 7h30, a gente vai ter esse encontro, tá? Vai ser treinamentos comigo e com a Duda. Todos os treinamentos serão gravados. A gente vai colocar no nosso canal no YouTube, beleza? Que é Mente de Dono. Todo o slide e todo o treinamento será compartilhado no nosso canal de transmissão, eu vou pedir até para a Duda colocar aqui, mas está na bio do nosso Instagram. Tá? Por que que a gente criou isso? Para a gente poder, para a gente direcionar a informação num canal só, senão todo mundo fica pedindo para a gente, às vezes o link e tal, e a gente vai compartilhando isso no nosso canal. E lembrando que o nosso canal oficial, essa, esse grupo, né, esse canal de transmissão no WhatsApp, que já está no link da nossa bio, e o nosso Instagram. Então acompanhe lá. Agora, provavelmente a Duda já soltou um vídeo no Instagram, né? Um vídeo que a gente gravou, que eu gravei hoje, falando um resuminho da live de hoje, né? E o que que eu vou pedir para vocês? Nós temos 30 aqui. O que que eu vou pedir para vocês? Cara, o nosso objetivo, galera, é criar uma comunidade que a gente possa se ajudar, que a gente possa trazer insights, que a gente possa crescer, que independente do seu negócio, da sua vida, da sua profissão, a gente possa entregar algo que agregue na vida de cada um aqui de forma gratuita. A gente não quer vender nada. A gente só quer compartilhar conhecimento que as pessoas compartilham com a gente também, compartilharam muito para a gente chegar onde a gente chegou, tá? Então a gente fez um post agora no nosso Instagram, Mente de Dono. O que que eu vou pedir para vocês? Cara, curte, comenta, se puder compartilhar. Essa foi a nossa primeira live. Quinta-feira que vem estaremos juntos novamente, sempre com temas legais, temas que são bem atuais, que eu tenho certeza que você consegue colocar na sua vida. Tá bom? Pessoal, obrigado pela sua atenção. Dudinha, quer falar alguma coisa? O que que você achou da nossa primeira live? Tentei resumir aqui um conteúdo, né? A Duda, ela sempre fica no meu pé com o horário. A gente combinou, a gente organizou tudo. Foi Mas fala aqui, Dudinha, o que que você achou? Tá sensacional. animada? Não, é sempre muito conhecimento, né? Assim, é sempre novos conceitos. Acho que é impossível, tipo, participar de um treinamento seu e não aprender algo, né? Então, assim, foi o primeiro de muitos. Agora, aumentou aí o sarrafo para meu da semana que vem. Eu vou pensar num tema muito interessante para a gente trazer aqui. Já estou com uma ideia que eu acho que muitos de vocês vão gostar. Então, vamos trazer aí treinamentos bem diversos. Então, eu estava tentando puxar aqui para colocar aqui no chat, que eu estou vendo aqui o chat, né? Sobre o link da nossa Aham. comunidade. Se vocês puderem ir lá no nosso Instagram, underline mente de dono, e clicar, você já cai direto no WhatsApp de vocês e já ficam por dentro de todas as nossas lives, né? Como é que vai acontecer. Inclusive, só puxando ganhos, quem gostou do treinamento do Lucas, né, viu que realmente ele tem muito conhecimento para agregar, não perde as próximas semanas. E comenta lá no nosso vídeo que a gente acabou de postar, né? A gente acabou de fazer o post, então se você puder comentar lá, até para a gente poder trazer mais gente aqui, impactar mais gente com esse treinamento. E aproveita, né? E bota lá no. Ah, obrigada, Gilberto.
Então, eu queria o link do grupo, né? Tipo, da nossa comunidade, que tá, tipo, embaixo ali na parte de links. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vocês vão achar. Vocês É. vão achar. Qualquer Entrando no coisa Instagram, lá já tá na bio. na próxima semana a gente traz um QR Code, né, nos slides, aí a pessoa, tipo, só bota no QR Code ali, já cai no celular, É, boa. fica mais fácil. Olha que coisa boa. Quem fez isso, Gilberto? Gilberto. Sensacional. Obrigada, Gilberto. Sensacional. Então, Legal. gente, é só clicar que vocês vão cair no na nossa comunidade, tá? Uma comunidade que a gente só vai realmente compartilhar informações, é só a gente administrador, não vai ter conversa lá, mas é bom para vocês ficarem por dentro dos próximos passos aí do nosso Mente de Dono. É Bola tá isso, pessoal. Obrigado, Dudinha. Pessoal, obrigado a todos que estiveram presentes aqui na nossa primeira live. Espero que vocês tenham gostado. Ainda tem muita coisa, que só foi o primeiro encontro, só para dar um gostinho. Mas eu tenho certeza que essa comunidade vai agregar muito para você, para gente. E a nossa ideia aqui é prosperar juntos. Tá bom? Obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar lá no vídeo lá do Instagram. Entra na comunidade para você receber as informações de primeira mão. E lembra, uma coisa que eu sempre falei há 10 anos. Quem gosta de alguma coisa, volta e volta acompanhado. Então, se eu puder falar uma coisa para você, volta na semana que vem, esteja conosco e compartilha com seus amigos. Volta acompanhado para a gente aumentar essa comunidade, tá bom? Pessoal, obrigado. Nossa live está encerrada e até a semana que vem. Valeu!